Fala, galera! Professor Françoélio Queiroz, professor de Física, em oferecimento do sistema Passe de Ensino, convido vocês a responder mais uma questão do nosso simulado, a questão de número 107. A questão 107, ela tem como competência 3, habilidade 13. Ela é uma questão que versa sobre trocas de calor, tá? Trocas de calor. Então, percebam que aí você tem copos, lembra que eu disse? A imagem às vezes fala mais do que as palavras. Você percebe que você tem dois tipos de copos e nós estamos aí vivendo uma febre desses copos chamada Stanley, né? Que são copos que conservam por mais tempo os líquidos, né? Líquidos frios e líquidos quentes. Então, a questão ela vai trabalhar exatamente com o fluxo de calor. Vamos ler a questão? Questão 107. Os copos térmicos funcionam tanto para bebidas frias quanto para bebidas quentes. Mas qual é a real eficiência de um copo térmico feito de aço inoxidável, com parede dupla e isolamento a vácuo? Lembra que o transporte de calor, nós temos aí processo de transporte de calor, né? Condução, convecção e radiação. Fechado? Então não esquece. Transporte de calor pode ser feito por condução, convecção e radiação. A tabela mostra o comparativo entre a variação de temperatura e o tempo decorrido entre um copo de vidro e um copo térmico inoxidável de mesmas dimensões, contendo 300 ml de um líquido frio que possui o mesmo calor específico da água e densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Para sofrer variações de temperatura em função do tempo. Para sofrer variações de temperatura em função do tempo. Então você consegue vislumbrar junto conosco que aqui, ó, você tem a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e aqui também de 20 graus Celsius. O tempo para atingir 5 graus Celsius é de 2 horas e 29 minutos para o copo 360 graus e de 8 minutos para o copo de vidro comum, ou seja, ele perde calor mais rapidamente, concorda? Ok, ele não é isolante térmico. O vidro é isolante térmico, só que ele não é um recipiente feito para gerar um isolamento melhor. Para temperaturas de 10 graus Celsius, para atingir a temperatura de 10 graus Celsius, ele leva 6 horas e 40 minutos. Enquanto que o copo comum de vidro leva 37 minutos para atingir os mesmos 10 graus. Então acompanha. Para atingir a temperatura de 10 graus, a razão entre o fluxo de calor do copo de vidro e o fluxo de calor do copo de aço inoxidável, o Stanley, né? Então observa aqui uma coisa comigo. A questão está pedindo o fluxo de calor do copo de vidro, dividido pelo fluxo de calor do copo de aço inoxidável. Lembrando que não é só de aço. Queridos, o fluxo de calor, ele é dado pela quantidade de calor que você vai trocar pelo respectivo intervalo de tempo. Então quer dizer que a quantidade de fluxo de calor do vidro será medido pela quantidade de calor trocado dividido pelo intervalo de tempo. Quantidade de calor trocado no copo de aço inoxidável dividido pelo tempo para levar a essa troca de calor. Perfeito? Logo, gente, percebam que para atingir, olha comigo,
Quando você pegar, conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Detalhe importante, a quantidade de calor vai ser M, Czinho, variação de temperatura, dividido pelo tempo, vezes o tempo delta T' dividido pelo M, Czinho, variação de temperatura. Gente, como a variação de temperatura vai ser a mesma, a massa é a mesma, o calor específico é o mesmo, a quantidade de calor trocado, independente do copo, para alcançar a mesma temperatura, vai ser a mesma quantidade, visto que a substância que está sendo usada é a mesma. Assim, nós teremos que o fluxo do vidro pelo fluxo do aço será o tempo ΔT' do aço, lembra que aqui embaixo é o tempo do aço e aqui em cima é o tempo do vidro, né? Aí voltando, ó, o aço vai levar 37 minutos para mudar a temperatura de 20 até 10. Enquanto que o copo Stanley, ele leva 6 horas e 40 minutos. 6 horas, o vidro leva 37 minutos e o copo Stanley leva 6 horas e 40 minutos, não é isso? Exatamente, beleza. Então, vai ser 6 horas e 40 minutos, 6 horas e 40 minutos, enquanto que o outro é apenas 37 minutos. Ei, não dá para dividir, né, diretamente, porque você tem que transformar tudo para minutos. Então, nós teríamos, ó, 6 horas tem 60 minutos, mais 40 minutos, dividido por 37 minutos. Fechado? Portanto, o fluxo do vidro pelo fluxo do aço será igual a 100 minutos dividido por 37 minutos. Se nós dividirmos, deixa eu pegar aqui a calculadora para ser mais rápido. Se nós dividirmos, cadê minha calculadora? Tá aqui. 100 minutos dividido por 37 minutos. Vai dar 2,70 minutos. Só que a questão pede o gabarito em... Vê aqui a razão entre o fluxo. Ah, lembrando que se você dividir... Se eu dividir... que foi que eu encontrei aqui? 6... Opa! Gente, eu esqueci de multiplicar aqui ainda, né? Porque você tem 6 horas e 40 minutos. Cadê? 6 horas e 40 minutos. 6 horas e 40 minutos. Então, 6, 1 hora tem 60 minutos. 6 vezes 6, 36. Então, aqui é 360 minutos. 360, então, aqui vai dar 360 mais 40. Vai dar 400 minutos, né? Deixa eu apagar aqui. Vai dar 400 minutos. Então, nós teríamos, refazendo, 400 dividido por 37. Ah, agora sim. 10,8 é a razão entre o tempo do copo, entre o fluxo do copo de vidro e o fluxo do copo de aço. Nós vamos encontrar aí 10,8. François, não tem unidade? Não, porque aqui a grandeza é a dimensional. Então, a grandeza dimensional é aquela que não tem dimensão, porque você dividiu duas grandezas iguais, tá bom? Obrigado! Nosso gabarito, C de coração, coração, boa prova, boa sorte e fique com Deus. Tchau!